454, Rádio Conexão FM 87.5, Garibaldi, Rio Grande do Sul. Uma emissora da Associação Garibaldense de Cultura. A partir de agora, na Rádio Conexão FM 87.5, programa Construção em Alta. Você conhecerá tudo sobre o setor da construção, novidades, mercado e tendências da área com especialistas. Construção em Alta. Apresentação: William Pilati e Giovanna Fachinelli. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar seu imóvel? Entre em contato pelo fone 54-996-37-9095. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é uma loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu novo imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia, em Garibaldi, na Avenida Independência 352 Centro. Fone 54-3462-3674 e Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos, 1331 Centro. Total Cred, sua especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo fone 54-999-61-6147. Total Cred, localizado na Galeria Milani. Stone Mármores e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Chame pelo fone WhatsApp 54-999-96-7018. Programa Construção em Alta. Todas as terças-feiras, às 19 horas, aqui na Conexão FM. Boa noite a todos, bem-vindos a mais um Construção em Alta, aqui na Conexão FM 87.5. Eu, William Pilati, e ao meu lado, Giovanna Fachinelli, estamos sempre aqui para apresentar a você tudo sobre o setor da construção, tendências, novidades e muito mais. Se quiserem ver tudo que já rolou por aqui, inscrevam-se em nosso canal no YouTube e Instagram, @Construção em Alta. Acompanhem também ao vivo pelo Facebook da Rádio Conexão FM 87.5 e estaremos esclarecendo todas as suas dúvidas. Hoje queremos dar as boas-vindas aos nossos convidados, Angélica Sbeggen, a arquiteta holística, e Giovanni Oro, da empresa Apollo Pisos e Revestimentos. Boa noite. Para iniciarmos, então, Giovanni, conte um pouquinho para os nossos ouvintes quem é o Giovanni, como tu chegou no setor da construção. Então, boa noite. Boa noite. Agradecer o convite, o William, Giovanna, e agradecer a todos os ouvintes. Então, a Apollo Pisos, ela surge através do meu pai, José Oro, há 29 anos atrás. Foi uma empresa que começou pequena, com uma simples ideia, e foi crescendo ao longo dos anos. E nisso foi tomando proporções maiores, credibilidade, nós viemos construindo uma credibilidade grande no mercado, e nós viemos cada vez mais crescendo. Então a gente vem de uma empresa familiar, e que hoje acaba eu estando ingressado na Apollo Pisos há mais de 10 anos, acompanhando todo o mercado, acompanhando todas as transformações e evoluindo cada ano a mais. Maravilha, Giovanni. A Apollo Pisos, ela está localizada onde? Ela é da onde? Ela é de Garibaldi, é Bento, Caxias? Isso aí, a Apollo Pisos, ela se localiza em Bento Gonçalves, na Avenida Oswaldo Aranha, 1150, Cidade Alta, em frente ao Banco do Brasil e Sicredi. Bem tranquilo de encontrar. Maravilha. E é uma empresa que continua familiar. Continua familiar. Continua familiar Sim. A operação, e tu tem uma equipe que atua contigo. Isso. Nós temos hoje no total 5 pessoas que contribuem para a loja, que são pessoas com carteira assinada, tudo registrado, e temos pessoas terceirizadas, que hoje chegam a mais de 10 pessoas terceirizadas que acabam fazendo serviços para nós de instalação, de regularizações de piso, instalação de papel de parede, persianas, então demais serviços. Hoje vocês têm todo tipo de produto para uma obra assim, do início ao fim? Sim. A gente não trabalha com produtos brutos. A gente trabalha mais com o ramo de decoração. Então, hoje o nosso ponto forte é piso laminado, piso vinílico, carpetes, persiana, papel de parede, decorações em geral. Então, essa toma o nosso portfólio. E quando a gente parte para a construção, não é só de acabamento que a loja tem, né?
a gente parte para toda a preparação de pisos, preparação de assoalhos e madeiras. Então, a gente tem toda essa parte que a gente auxilia o cliente no desenvolvimento do piso, acompanhamento de obra. A gente faz toda essa série de acompanhamentos para que lá no final esteja tudo perfeito para só fazer a instalação do piso. Isso aí gera mais economia para o cliente, mais conforto e ele se sente mais seguro, né? Seguro. Uma segurança que vocês estão ajudando ele a fazer a coisa Exatamente. Porque Esse não, que é o importante. Porque não adianta tu vender o piso aí e aí botar qualquer instalador, qualquer preparação e aí depois é o piso que não é bom, né? Sabe que eu faço questão, às vezes, do cliente vir com um certo tempo de antecedência. Por exemplo, a casa está sendo construída e a gente já faz essa parceria de piso, ele já vem aqui, já compra conosco e a gente consegue fazer todo o acompanhamento da obra aqui. Para mim é um diferencial que hoje a Apollo Pisos tem, que é esse acompanhamento. Porque eu não viso só vender para o meu cliente, eu quero que ele saia satisfeito com o produto que ele está. E se não fosse satisfeito o suficiente, eu quero que ele tenha uma economia. Porque no final a gente sabe que às vezes, não fez o contrapiso certinho, vai ter que usar muito mais material para corrigir aquilo lá, para poder fazer... Para ficar com um belo acabamento. Exatamente. Ótimo. Quero dar as boas-vindas, então, também a Angélica. Angélica, conta um pouquinho da tua história, tá? E depois como tu chegou à arquitetura holística. Então, primeiramente, boa noite. Boa noite. Gratidão, Giovana, William, Conexão FM pela oportunidade. Então, a minha história é basicamente o seguinte. Desde criança, sempre acreditei em algo maior. Em alguma lei que regesse o mundo com a força do pensamento, lei da atração, só não tinham nomes para isso. Então, desde criança, eu tinha 7, 9 anos, eu mentalizava muito, uma dor de garganta, por exemplo. Eu mentalizava, que uma luz descia na minha cabeça, sugava minha dor e minha dor saía. Então, sempre fui fora da caixa. Aí sempre fui muito atraída por coisas de sensibilidade visuais, por exemplo, arquitetura, moda, enfim. Por isso entrei na arquitetura. E sempre gostei de espaços visuais bonitos e harmônicos. Então, por isso, na arquitetura. Então, estudei na Unicinos, me formei em arquiteto e urbanista. Trabalhei 10 anos numa construtora, técnica em engenharia. E já passaram por aqui. Então, foi onde eu aprendi muito sobre construção civil, né? Eu tive toda a base realmente da construção, de edificação, de aprovação em prefeitura. Então, tenho toda uma base de uma arquiteta convencional, né? De obra civil mesmo. Né? Então, um ano antes da pandemia, eu comecei com uma busca de autoconhecimento muito grande. De me autoconhecer, saber meus potenciais, extrair o melhor de mim, de fato, né? Me conhecer. E nisso eu me perdi um pouco na arquitetura porque eu percebia que eu queria muito ajudar as pessoas e não sentia que com o meu trabalho eu ajudava de fato, né? Principalmente lá dentro do escritório, fazendo um trabalho sempre o mesmo, assim, que a criação não é sempre o mesmo, mas é sempre uma criação, né? E aí, nisso, eu descobri ciências e outras técnicas que, aplicadas à arquitetura, dão um grande impacto em todas as construções, sejam comerciais ou residenciais. Uma delas que eu falo muito, é o que eu mais aplico em todos os meus projetos, é o Feng Shui, que é uma ciência que existe há 4.000 anos. Né? E ela tem... A principal função dela é harmonizar o espaço num meio que... É por meio do espaço físico, mas nós vamos colher os frutos nas sensações dentro daquele espaço. Né? Nada mais é que agora vem a neuroarquitetura, que é ciência pura, e explica muito desse Feng Shui, né? O que eles falam lá há 4.000 anos. Porque é uma questão de cultura, o Feng Shui só não é uma cultura hoje no Brasil, mas acredito que cada vez mais ele está vindo forte para cá. Então, hoje é arquiteta holística, por quê? Porque eu não estudo só o físico, funcional e estético. Eu estudo também a qualidade energética e a sensorial que aquele espaço causa nos habitantes. E holístico, ele significa um todo. Então, quando diz um terapeuta holístico, significa que ele trata o físico, mas também ele tem técnicas que tratam o energético da pessoa, seja por reiki, se fala muito em constelação familiar, enfim, né? Então, o arquiteto holístico, em primeiro lugar, ele tem que ser um arquiteto, né, formado em uma faculdade com registro local para fazer projetos, ou, enfim, design de interiores, né, com registro. Mas ter toda essa ciência, ter todo esse conhecimento energético dos espaços para ser considerado holístico, que é, então, um estudo do todo.
E todos os teus projetos hoje tu faz essa aplicação, independente, digamos, de ser uma solicitação do teu cliente ou não. Na verdade, minhas redes sociais já fazem 4 anos eu trabalho muito forte a arquitetura holística e o Feng Shui. Justamente para conectar e atrair o cliente certo para mim. Porque a linguagem que eu falo hoje é toda baseada nessa ciência, tá? Então, até hoje, eu não tive nenhum caso de um cliente falou, Angie, não faz isso porque eu não quero que tu faça para mim. Então, eu não passei ainda por isso. Mas, sim, eu aplico em todos os meus projetos e cada pessoa é única. Se ela chegar e falar para mim, Angie, eu não quero fazer, eu vou ter a responsabilidade, por exemplo, de falar para ela, vou construir esse teu espaço e, sei lá, tu vai ter brigas no relacionamento. Eu vou falar, porque é de mim tá falando isso. Eu vou me sentir, assim, errada se eu não comunicar, porque eu sei disso, eu tenho certeza do que eu estou falando. Então, mas aí vai do cliente, para mim não quero nem ouvir isso, tá tudo certo, eu vou respeitar ele, porque cada pessoa tem o seu momento e a vida é livre arbítrio, né? Uhum. Então a pessoa pode escolher o que ela quiser. Então eu respeito. Para eu entender, vamos dizer que assim, eu sou um pouco leigo no assunto, né? Tu pega um projeto que outra pessoa já fez e faz, só aplica a técnica, né? Ou não, tu realiza do zero todo o trabalho do arquiteto tradicional, digamos assim, e mais a parte holística. Então, William, um cenário perfeito seria que todo profissional da arquitetura projetasse do zero com técnicas holísticas, tá? Então, eu faço 3 tipos de serviço. O primeiro é projetar do zero, que é o mais ideal, tá? Projetar do zero é o quê? Pensa num corpo saudável, sem nenhuma patologia, sem nenhuma doença. A pessoa vai ver de forma mais plenamente. Claro que conforme ela for viver a vida dela, poderá atrair doenças para ela, né? Mas a base dela vai estar saudável, certo, que é a principal. O segundo pacote meu, eu trabalho com consultorias de Feng Shui para cliente final. Então, é quando a construção já está pronta, já tem móveis e, inclusive, outros profissionais fizeram o projeto, eles me contratam para fazer uma análise. Então, dentro dessa análise, eu dou sugestões, faço toda uma consultoria mostrando que a construção está co-criando para o futuro, né? E essas sugestões, muitas vezes, são passadas para o arquiteto que está projetando, né? O espaço comercial ou residencial. E o último pacote, que é realmente uma consultoria de Feng Shui pura, é quando o espaço já está pronto, há anos existindo, né? Eu já peguei construções centenárias para fazer consultoria, mais de uma, inclusive. Então, ela já tem toda uma história, já tem, assim, toda uma patologia de planta, de vivências, de histórias que aconteceram lá dentro, que aí eu aplico a consultoria pura em Feng Shui, que ela é 100% baseada em Feng Shui. Porque o Feng Shui ele são estudos, são uma ciência que vai aplicando como se fosse band-aids, onde hoje existe uma ferida. E um band-aid é sempre um band-aid. A gente cura, trata, coloca remédio, mas aquele problema não deixa de existir, né? Ele vai ali perdurar por algum tempo. E quando a gente projeta do zero, aquele problema não existe. Sim, nunca existe. Essa é a diferença de projetar do zero. Então, hoje eu trabalho com esses 3 pacotes. Entendi. O nosso ouvinte, né, vamos pensar, ele está lá na casa dele, ele quer saber o que quer mais, ele quer entender um pouquinho mais. No momento que ele te contrata, vamos pensar numa consultoria que seria um dos pacotes que tu comentaste aí. Tu vai até a casa dele, tu faz uma análise do espaço, tu sugere mudanças de cores, o que tu sugere para ele entender lá que ele está lá só ouvindo nós e pensando assim, como é que vai mudar a minha casa? Primeira coisa que eu faço é analisar. Existe também 2 tipos de trabalhos que eu faço. O presencial, que é para a nossa região, e o serviço de Feng Shui online, que eu já atendi em Nova York, Goiás, São Paulo, enfim, diversos lugares já. Então, no online, eu faço toda uma reunião, de fato, online com o cliente, onde ele me manda vídeos, fotos da casa. E caso ele não tenha planta baixa é o desenho da casa visto de cima, como se fosse um drone. Onde fica o quarto, onde fica o banheiro e tudo mais, né? Com as medidas, onde tem janela, onde tem porta, para mim entender, porque a planta baixa, de acordo com o Feng Shui, é ela que vai contar a história da vida daquela família ou daquela empresa. Por isso é tão importante ter acesso à planta baixa. Eu não consigo fazer uma consultoria completa sem uma planta baixa. Então, se ele não tem, eu ensino, né, ele fazer a planta baixa dele, e com esses dados eu monto, faço uma reunião, entendo quem é a pessoa, o que ela vive e qual o maior objetivo dela, né, com o Feng Shui. A gente trabalha isso.
E quando é presencial, sim, eu vou no espaço, se precisar medir eu meço, eu elaboro a planta baixa, faço fotos e nunca deixo de fazer uma entrevista pessoal com todas as pessoas. A nossa entrevista costuma, assim, levar 2 horas, porque, de fato, eu entro na vida da pessoa e quero compreender quem ela é e onde ela quer chegar. Porque a minha missão é ajudar as pessoas a chegarem no objetivo delas por meio da construção, que ela é magnífica para isso. Muito legal. E bem diferente. Vamos lá. Como é que tu, nessa questão de entrar no ramo, né? Como é que tu começou a conhecer essas técnicas, né? E faz quanto tempo que tu atua forte com isso? Eu comecei atuando há 4 anos e fazem uns 3 anos que eu tô forte com isso. Né? Mas eu entrei nisso justamente nessa minha busca de autoconhecimento e agregar valor às pessoas, ajudar as pessoas de fato, porque eu sempre fui muito aquela amiga que todo mundo conta tudo e eu quero abraçar todo mundo, ajudar todo mundo e todo mundo me falava, Angélica, tu tem que ser psicóloga, sabe? E eu digo, não tenho vocação para isso, eu quero deixar os espaços bonitos, né? E aí foi nessa minha busca que eu conheci essa técnica Feng Shui e eu mergulhei nela por inteiro. Eu fiz muitos cursos de Feng Shui porque hoje existem várias escolas. Eu fiz em 5 escolas esse curso. Eu também tenho o maior curso de Feng Shui hoje do Brasil, que se chama Projetando com Feng Shui. Eu demorei uns 3 anos para me formar. Ele é reconhecido pelo MEC, o único curso de Feng Shui reconhecido no Brasil pelo MEC, eu tenho formação. Né? Então, são pouquíssimos profissionais do Brasil hoje que têm essa formação. E fora isso, aí outras coisas foram me atraindo. Por exemplo, aromaterapia, cristalterapia, geobiologia eu só li assim sobre, sei como explanar isso para um cliente, mas não trabalho com isso. Coisas que englobam um melhor espaço para construir uma casa, a melhor forma. E, por exemplo, tu falaste, William, das cores, né? As cores, elas influenciam, sim, principalmente no nosso humor, né? Aí vem a arquitetura própria, né? Não precisa nem estudar um Feng Shui para entender muito disso. Elas ajudam bastante, às vezes, sim, colocar mais energia, tirar mais energia quando precisa dos espaços, por meio de cores e objetos, mas ela é só mais uma ferramenta, assim, não chega a ser um estudo próprio das cores, sabe? O Feng Shui ele é muito mais profundo do que isso. E a gente fala bastante aqui sobre mudanças na pandemia, né? Tu iniciou isso antes da pandemia. Isso. E tu notou alguma mudança, ou daqui a pouco uma necessidade maior das pessoas pós-pandemia? Muito. Eu comecei antes da pandemia a estudar e na pandemia foi quando eu comecei a divulgar, né? E quando eu comecei a divulgar, eu não conhecia ninguém que fazia isso na área da arquitetura. Porque, assim, eu fui conhecer profissionais de Feng Shui, mas nenhum era arquiteto. E eu fechei os olhos e falei, vai ser isso, faz parte de mim e tal. E foi na pandemia, eu tive uma aceitação muito grande. Porque as pessoas, elas ficaram trancadas dentro de casa, elas entenderam a importância, o quanto um espaço impacta no humor, na vida, até na utilidade do dia a dia, um espaço organizado, limpo, as coisas no seu lugar, a importância que isso causa numa confusão mental de uma pessoa, né? Então, acho que elas se voltaram muito para isso. E o principal fator para mim foi que, inconscientemente, as pessoas sentem que o espaço influencia delas. Elas podem não ter como eu digo, esse conhecimento, porque é pouco falado. Agora mais, né? Mas é pouco falado. Mas elas têm essa sensibilidade. Então, inconscientemente, elas foram buscar, né, de arquitetura. Bom, o ramo da arquitetura na pandemia Ele subiu muito. muito. Assim, a gente tinha muito trabalho, né? Muito durante a pandemia. Então, porque realmente as pessoas viram que precisavam reformar, adaptar, ampliar, melhorar. Organizar, né? Eu lembro que eu na pandemia dizia, meu Deus, eu preciso organizar essa casa, porque parece que fica tudo, né? Às vezes a gente brinca, tem que organizar o carro e a casa, porque tá tudo desorganizado, né? E é mais ou menos isso, né? E só de limpar a casa, quando tu faz o faxinão, dá tipo um alívio. É sensorial, né? A gente sente de fato aquilo. Né? Nós somos seres sensoriais. Sim. E isso para o setor corporativo, é a mesma linha, a mesma pegada, digamos assim? Porque me parece que, vamos pensar assim nessa questão de energia, uma casa tu recebe menos visitas, são menos energias diferentes que estão por aí. Mas no corporativo, não.
né? Eu digo, em casa, às vezes tu não convida algumas pessoas porque tu não quer que essas pessoas cheguem, né? Não sei se é assim também, né? Sim, também. Depois que faz feng shui, a pessoa nem quer ir, né? Nem entra, nunca mais fiz em casa. Mas no corporativo não tem esse, como tu dizer, que não dá esse acesso, né? E aí, como é que funciona a tua visão nesse lado? No corporativo, para mim, o maior lance do Feng Shui é alavancar os negócios, não é barrar. Na nossa casa, nós barramos, porque lá é onde tu dorme, tu repousa, tu baixa a guarda e as energias vão te influenciar. Então, a casa ela tem que ser um templo, um refúgio, onde vai lá, tu liga a tua bateria e se carrega. Né? O corporativo, nós tratamos com técnicas também de Feng Shui, porém voltadas ao ambiente comercial e corporativo. É uma outra linhagem, né? Onde que o nosso maior fator é trazer harmonia para as equipes, mais foco, mais energia, mais proatividade e também visando sempre fluxo de caixa, mais clientes, mais dinheiro, mais prosperidade, alavancagem. Então, nós usamos mais essa energia do trabalho, da prosperidade, do sucesso, que são trabalhadas dentro do Feng Shui, para trabalhar o espaço comercial corporativo. Essa parte de proteger a energia do corporativo nós temos, sim, né? Tem muitas técnicas, mas não é o principal fator. Na verdade, quer recolher toda a energia que tem para transformar em mais clientes. Sim. São pontos de diferentes. reflexões diferentes em cada uma das aplicações. Entendido, pessoal. Quem tiver dúvida, pode mandar. Nós estamos aí no Facebook da rádio. Fiquem bem à vontade de perguntar. Vamos voltar umas perguntas agora para o Giovanni. Giovanni, como é que tá a questão das tendências? A gente falou da pandemia, né? Na parte de construção, tu sentiste alguma diferença durante a pandemia ou pós-pandemia? Na parte do que o pessoal busca, como eles estão buscando, se estão investindo mais, se estão investindo menos? Como tá isso no teu setor? Então, logo depois da pandemia, a gente sentiu um boom da construção e de reforma, porque eu acho que o pessoal ficou tanto dentro de casa que viu os defeitinhos das coisas e quis reformar. Então, a gente sentiu que deu um crescimento gigantesco depois da pandemia. Mas a coisa continuou a crescer durante os anos, não com tanta intensidade, mas foi crescendo. E o que eu vi de diferente no público é que eles começaram a voltar muito para a questão de conforto, de estar em casa. Aquele piso que não estava muito bom, começou a trocar, sabe? Para dar um aconchego diferente. Porque muito disso da pandemia eu acho que se voltou muito para a família. A Angélica fala muito das energias e de fato a família nos une e nos traz bem. E quando a gente está em casa, é o nosso porto seguro. Então, quem quer ter a sua casa organizada, quer a coisinha bonitinha no seu lugar e cada coisa no seu cantinho. Então, a gente sentiu que as pessoas estão muito mais ligadas a deixar seus lares muito mais aconchegantes. E então, a procura por revestimentos que trazem isso foi bastante... A gente fala bastante aqui que antes da pandemia, às vezes, tu ia pra casa à noite pra dormir, tu não reparava tanto na casa, né? E aí tu foi obrigado a prestar atenção. Então, a gente teve o pessoal de estofados, que daí falaram bastante. Antes eles queriam um sofá estético, mais estético. Hoje o sofá é muito mais confortável. Claro. Né? E falando em tendências, né? É um mercado que tá sempre em constante mudança. Hoje, onde vocês buscam referência, se manter atualizados? Então, constantemente nós estamos indo em eventos, eventos como... Não, mas a gente foi lá para São Paulo para... Expo Revestir. A Expo Revestir. A Construsul. Então, a gente sempre busca referências nesses moldes. Então a gente vai para São Paulo, a gente vai para Ponta Grossa, que agora recentemente a gente foi para o Paraná, numa empresa de carpetes, que hoje o carpete, querendo ou não, ele está em alta. Como tu falou, William, em ambiente corporativo, que foi uma ótima pergunta ali para a Angélica, o ambiente corporativo hoje é o que mais consome carpete, por incrível que pareça. O ambiente corporativo, hoje tu pega toda Skinny, que é nossa cliente, pega... Italínia, tu pega outras grandes empresas, Ludfor, que a gente atende, todas elas têm carpetes nos seus ambientes corporativos. Então, por quê? Gera um conforto,
térmico, um conforto acústico, aquela ambiente, todo mundo está conversando, né? Acaba interferindo o carpete, dá uma amenizada. Então isso a gente vê como tendência. Então a gente está sempre se evoluindo. Então sempre que tem treinamentos em fábricas, em lojistas, Quick Step, que é uma das principais nossas de piso laminado, a gente está junto para conhecer as novidades. E agora, a parte de carpete, né? Ela evoluiu também ou ela ainda existe naquele mesmo formato de antigamente? Não, o carpete evoluiu muito. Hoje em Nem dia... diz que é carpete, né? Não, quase não se diz que é carpete. O carpete hoje ele é com fio PP, polipropileno. É um fio especial que não gera proliferação de bactérias, fácil limpeza, fácil conservação e para o ambiente comercial isso aí é fundamental. Então hoje num carpete que antigamente derrubava um copo de suco de uva, um vinho tinto, uma mostarda e manchava, hoje já não mancha. E as empresas têm aderido muito ao carpete em placa, porque hoje é diferente do rolo que vinha uma vez, hoje vem em placa. Danificou um lugarzinho lá no piso, só vem, tira a placa, substitui a placa e continua. Em empresas como a Toda Skin que nós atendemos, foi feito todo um piso elevado para passagem de tubulação elétrica, hidráulica, enfim, e foi colocado todo o carpete por cima, com uma cola especial PP, que é uma cola especial que tu tem a pega permanente. Então tu vai lá, tira o carpete, faz manutenção, bota de volta, coloca no lugar e está pronto, feita a manutenção. Então essas questões do carpete... mudança, né? Bela mudança, muito. E hoje o carpete se tornou super selecionado. Pessoas que colocam, tem um gosto diferente, é bem interessante. Na nossa região, porque a questão de hotéis que estão vindo muito, né? Eu acredito que também devem estar usando essa linha de acabamentos, né? Sim. Um dos últimos que a gente colocou foi no Hotel da Londres. A gente colocou em toda a parte dos corredores, carpete, que é fundamental. Por causa do barulho, né? Por causa do barulho de mala, passagem. Hoje é pouco utilizado cerâmica, laminado. Sim. Então é muito carpete. Então esses ambientes comerciais ali eles fazem muita utilização em função disso. A questão, Giovanni, da parte estética, né? Hoje vocês trabalham com a parte de indicação de arquitetos, vocês trabalham junto com arquitetos, ou vocês não têm nada nessa linha? O arquiteto que está lá nos ouvindo, como é que ele pode, como é que vocês atendem ele, se vocês estão próximos ao arquiteto? Sim, hoje nós temos um trabalho junto a arquitetos. A gente tem toda a parte de assessoramento que precisa, se o arquiteto tem alguma dúvida. Como eu falei anteriormente, a gente sempre quer fazer toda a questão de assessoria. Nós queremos ajudar onde a gente pode ajudar. Antes de estar até vendendo, que é fundamental, mas nós queremos ser uma pessoa que auxilie no processo de construção, no processo de finalização do piso. Então o arquiteto quer nos procurar, ele entra em contato, ele pede pela loja, passa qual que é a dificuldade, qual que é o piso que quer, qual o material que procura. A gente está sempre em auxílio para isso. Então a gente sempre tenta buscar o material que é mais adequado para cada ambiente. Um dos nossos diferenciais que a gente sempre está colocando é visitar a obra. Mesmo que o arquiteto passou a metragem, a gente vai lá, dá uma verificada, vê se está tudo certo, se está tudo conforme, né, foi nos passado. A gente tira as metragens junto com ele, verifica. Então a gente faz um trabalho em conjunto. Isso aí é um diferencial. Hoje tu considera que o grande diferencial, essa assessoria é o grande diferencial da Apollo? Com certeza. E o cliente que não tem um profissional acompanhando, vocês têm alguém dentro da loja que que faz um projeto ou que vai na obra e especifica o produto? Sim, sim. Então, eu sempre digo, o principal pessoa que sabe sobre o produto é o cliente. A gente tem que fazer perguntas para o cliente. A gente tem que entender quais são as dores do cliente. Se a gente não entender o que ele precisa, a gente não vai saber o que oferecer. Então, o comércio mudou muito ultimamente. Antigamente, tu oferecia, ele aceitava, ele pagava e ia embora.
Hoje não, hoje tem uma série de produtos que se adaptam cada um à sua residência. Então daqui a pouco tu quer um carpete, tu quer um vinílico, tu quer um laminado, tu quer uma madeira. Hoje tem vários tipos de revestimentos. Então tu fazer a pergunta para o cliente, ele vai te direcionar. Ah, mas eu tenho dúvida na cor. Bom, então vamos dar uma olhada, ver o que mais te agrada. Tu gosta de um ambiente mais claro, um ambiente mais escuro, teu móvel é claro, teu móvel é escuro. Como que a gente pode chegar num revestimento que te agrade? Então todas essas perguntas são feitas. Mas se tu quer uma assessoria mais de perto, daí muitas vezes a gente indica arquiteta, a gente indica algum profissional que pode dar uma orientação mais focada no total. Sim, conjunto. porque daqui a pouco o cliente a vizinha colocou um vinílico Certo. e daí ele vai na loja que ele quer um vinílico. É. E aí tu perguntando o que ele quer, daqui a pouco não é o produto que vai suprir a necessidade dele. Exatamente. Né? O vinílico, nós temos dois Tipo modelos. um exemplo, né? Isso, mas é interessante, porque o vinílico ele tem dois modelos. O colado, que é colado diretamente no nosso assoalho, e o clicado, que daí ele é clicado mais ou menos conforme é o piso laminado hoje que tu vê nas lojas, né? Que tu encontra lá na Apollo Pisos. Esse material, ele tem suas peculiaridades. Por exemplo, tu tem uma casa que tem primeiro piso e tu tem um pouco de umidade, tu já não pode colocar um piso colado. Tu tem que tratar essa umidade. Tem que tratar essa água que vem de baixo. Então, hoje eu não vou te oferecer isso se tu não fizer tal situação. Ou, se tu quiser, fica por sua conta, né? Mas eu posso te solucionar tal revestimento fazendo dessa forma, ou a gente talvez indicando algum profissional que possa te ajudar, ou algum outro revestimento que te atenda na mesma necessidade. Então, não é todo revestimento que cabe para toda a casa. Não é porque a vizinha colocou que talvez eles vão colocar, sabe? Então, tem muita coisa hoje no mercado que a gente pode abrir mil e uma abas. Trabalhar. Pessoal, vamos dar uma pausa agora para os nossos apoiadores e já retornamos. É um minutinho. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar seu imóvel? Entre em contato pelo fone 54-996-37-9095. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é uma loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu novo imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia, em Garibaldi, na Avenida Independência 352 Centro. Fone 54-3462-3674 e Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos, 1331 Centro. Total Cred, sua especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo fone 54-999-61-6147. Total Cred, localizado na Galeria Milani. Stone Mármores e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Chame pelo fone WhatsApp 54-999-96-7018. Programa Construção em Alta. Todas as terças-feiras, às 19 horas, aqui na Conexão FM. Bem-vindos de volta. Reforçando então nosso agradecimento a Estilo Nobre Italina Móveis, Total Cred Caixa, Predileta Imóveis e Stones Mármores e Granitos. Lembrando, quem quiser nos acompanhar, sigam nas redes sociais, @Construção em Alta. E, para quem está chegando agora, os nossos convidados hoje são Angélica Sbeggen, Arquitetura Holística, e Giovanni, da empresa Apollo Pisos e Revestimentos de Bento Gonçalves. Nós estávamos falando, Giovanni, sobre a parte de piso, né? Piso cerâmico, piso laminado, né? E tu comentaste um pouco sobre a questão da umidade. A gente vê que nos últimos anos a questão do PET aumentou muito, né? Então, as pessoas terem PET dentro de casa e tudo mais. Existe algum piso ou laminado que ele tem algo melhor para suportar a umidade do PET ou mijo, alguma coisa que possa acontecer? É isso aí, interessante, boa pergunta, inclusive está num dos últimos vídeos da Apollo Pisos, @Apollo Pisos e Revestimentos. O piso vinílico é super bom para isso. E a gente vê essa tendência do vinílico puxar o laminado, que o laminado hoje ele tem a proteção contra a água também.
Porque o vinílico entrou forte no mercado com essa questão do PET. O vinílico hoje, que como eu expliquei anteriormente, que ele tem o colado e o clicado, ele é mais acústico, ele é térmico igual ao laminado, e para o PET, ele é acústico, então é bom por causa das patinhas, e se ele fizer um xixi ou derrubar um copo d'água, isso que eu falo muito pro cliente. Ah, tem um gatinho. O gatinho às vezes vai para tudo que é lugar, né? E aí tá em cima do sofá um copo d'água, tu tá lá relaxando, ele vem lá e pô, empurra. Tu não viu, o copo ficou lá, o vinílico já não acontece nada. O laminado, se ele não tem a proteção contra a água, ele começa a dar problema. E já o vinílico já não tem esse problema. Então o vinílico entrou muito forte no mercado em função disso, desses benefícios. E a gente vê um crescimento muito grande do vinílico. Tanto Rio Grande do Sul, hotéis muito vinílico nos quartos, e litoral, tirando muito de um porcelanato muitas vezes para botar um piso vinílico. Sim, porque o pessoal costumava botar tudo porcelanato justamente por causa da questão da umidade, água e tudo mais, né? E térmico. térmico. Porque tu quer uma segurança para colocar hoje com os ambientes integrados, que isso é uma tendência mundial, né? Ter os ambientes totalmente integrados. Antigamente só falava em colocar porcelanato. Por que o porcelanato? Ah, porque eu vou molhar, tem a cozinha, eu abro alguma coisa, dá um problema, o porcelanato para mim é seguro. Mas muitas vezes aqui no nosso estado, ele é muito frio. E o vinílico hoje, ele é oferecido não só em réguas de piso amadeirado, mas sim também em placas de 48 por 48, de 96 por 96. Ele tem o estilo marmorizado, tem o estilo de concreto, tem vários estilos que podem agradar um público diverso. Então, sim, que vai dar uma ideia de um porcelanato, porém com um conforto bem diferente. Com certeza, e sem o rejunte. Sim. Né? Que às vezes tem gente que se incomoda por causa do rejunte. Ah, porque eu tenho que limpar, mas eu quero a junta 1 milímetro, quero... Ah, mas não dá. A especificação dos arquitetos, né? E, Giovanni, a gente fala bastante sobre uma coisa que se percebeu na pandemia, foi compra online, né? Isso. Tu tem percebido alguma mudança no teu setor em questão da internet, tecnologia? Então, a gente já se posiciona na internet com o nosso site. Recentemente, a gente vendeu para Rio de Janeiro e a gente tem feito vendas diversas também pelo site. Muita gente entrando em contato, mas nós damos preferência pela finalização não no site, mas sim na empresa. Então, tu entrou em contato com o site direciona para nós e a gente faz a finalização. Daqui a pouco tu precisa de um acabamento, daqui a pouco tu precisa de alguns outros materiais, a gente consegue englobar. Mas no nosso ramo, ainda eu sinto uma dificuldade na venda online em função de fretes. Da entrega. Entrega, a orientação para o cliente, o acompanhamento, tirar as medidas. Hoje a gente pega muito público e muita gente não entende como tirar, como fazer as medidas. Então a gente vem para auxiliar e aí vem do atendimento, de tu compreender o cliente, de tu saber entender ele, de tu saber onde que estão as dores do que ele quer resolver e tu solucionar com um revestimento específico. Então esse atendimento diferenciado eu acho que faz ainda para o nosso ramo é muito importante. Eu acredito que até pela questão de perda, né? A pessoa está longe, ela não sabe medir direito, como tu comentaste, né? Mas daqui a pouco ela vai perder ou vai faltar, e faltar no meio de uma obra é problema, né? Olha... ela tá ou fazendo... compra muito e aí sobra ali, e aí tu fazer o quê? E sabe, William, é comum de acontecer de pessoas que compram em outro estado muitas vezes ou outra cidade, porque é um pouco mais barato e depois vem lá na loja e preciso de ajuda. Estou precisando de uma caixa desse, de um perfil daquele, de não sei o que aqui, e vem pegando coisinha lá na loja com nós. Às vezes sai mais caro do que ter pego com nós, um pacote, a gente negocia, forma super descomplicada e flexível. Falando em pagamentos, hoje vocês trabalham com eu vou fazer minha casa inteira contigo. Vocês trabalham a gente fala bastante em financeira, vocês trabalham com esse tipo de pagamento também?
A gente parte mais para a parte dos acabamentos. Então, o acabamento é o laminado, porcelanato, vinílico. Esse montante ali, normalmente a gente faz ou no cartão em 6 vezes, à vista com desconto, ou daqui a pouco o cliente nos dá uma entrada e faz um parcelamento um pouco maior. Ah, mas tu tem uma flexibilização. Tenho. O cliente Hoje, vai lá, tu senta e alinha com o cliente, cada um uma negociação, mas tu tem uma flexibilidade de pagamento. até dá uma colher de chá para os concorrentes, né? Como se diz. Hoje a flexibilidade tem que existir. Se não existir, Fica fora, tu né? fica fora do mercado. A internet te atropela. Sim, sim. Mas tu comentou um negócio que antigamente, eu não sei se hoje continua assim, de ter tonalidades diferentes de produtos. Sim. Então, se a pessoa comprou, como tu comentaste, comprou num magazine lá, num brick, né? Certo? A peça chegou e faltou uma caixa. Isso vai mudar a tonalidade. Com certeza. Com certeza. Muda a tonalidade. Muitas vezes a Magazine tem pisos específicos, então tu não acha mais. É questão de lotes. Então eles vendem aquele lote e tu não tem mais para repor. Então tu comprou há 3 anos atrás, aí deu um probleminha com água, alguma coisa assim, porque normalmente são linhas mais básicas, tem que trocar. Aí troca tudo, né? Aí troca Vai tudo. comprar uma caixa É, ou vai ficar um carnaval. é Né? por aí. E aí troca tudo. Aí Então, é isso o barato que sai caro, né? Exatamente. O que eu explico para cada cliente, eu não quero te vender só, eu não quero te vender agora para te trocar daqui 5 anos. Eu quero te vender aqui para que tu fique satisfeito e tu troque comigo lá para frente porque tu se enjoou. Eu prefiro oferecer um produto que para ele atenda nesse formato do que ele precise trocar ano após ano, porque daí sim é o barato que sai caro. É o barato que sai caro. E hoje, Giovanni, vocês atendem em que parte de atuação? Assim, residencial, comercial, corporativo, o que... Exatamente. Região. Isso, a gente atende todo o Rio Grande do Sul, todas as cidades. A gente já trabalha no ambiente residencial, corporativo e industrial. Nós estamos hoje nas principais empresas, a gente atende várias construtoras. Então a construtora também tem uma forma muito interessante de negociar conosco. A gente faz toda a questão de pisos e os clientes vêm lá na loja, trocam de piso. Eles fazem a escolha do seu revestimento e a gente faz uma personalização da entrega. Então a gente entrega em cada apartamento, então tem tudo verificado, tudo certinho. Inclusive hoje a gente está começando com um prédio lá em Bento e assim a gente faz toda essa parte de assessoramento. E falando em tendências, em cenário futuro, como é que tu enxerga o futuro dessa parte de revestimento, de pisos? Então sempre se reinventando. A gente sempre tem que estar se atualizando em todos os nossos revestimentos. Muito importante também, claro que hoje o atendimento é bom. É legal, é muito importante, mas o site também ele está como um segundo plano. Então a gente está sempre mexendo no nosso site, sempre mexendo nas nossas redes sociais, sempre tentando engajar mais e que as pessoas venham conhecer a Apollo Pisos. Então isso aí é sempre bem importante. E a visão futura da Apollo Pisos? Olha, nós queremos... O próximo passo é abrir outras lojas em cidades. Então a gente está se estruturando bastante. Esse ano foi muito bom para nós, a gente se estruturou bastante. E os próximos passos é encontrar locais para expandir. Já temos 2 locais em mente. E a ideia é agora sair profissionais da loja que possam estar independentes em outras lojas. A gestão. Exatamente. Então o treinamento vem da loja para depois ele pegar uma unidade. Show! Olha aí, ó. Apollo crescendo, hein? Vamos voltar um pouquinho para Angélica. Angélica, me surgiu algumas dúvidas. Como é que tu, na parte de projeto, né? Como é que tu trabalha com a questão de elementos dentro de um projeto? Existe algum elemento que tu diz assim, esse aqui eu não coloco nem pensar? Ou que a pessoa possa ter em casa e daqui a pouco tu diz, olha, uma dica aí, né? Vamos tirar esse elemento daqui. Tem coisas básicas, assim, quando a casa já existe, enfim, tem aquele básico que é uma receita, né? Coisas quebradas,
relógios parados, né? Coisas, sei lá, estragadas, sem uso, enfim, a gente sempre aconselha tá ou reformando, doando ou se desfazendo, né? Isso por uma questão energética do próprio material. Ele está quebrado, ele emana aquela energia para o ambiente e para as pessoas, né? Vamos pensar de uma maneira mais racional. Mas, digamos, cada pessoa, por exemplo, eu, Angélica, sei lá, não gosto de sei lá, uma imagem, sei lá, de um monstro ou de uma religião específica que eu não tenho afinidade, né? Eu jamais vou falar isso para o cliente, porque é a percepção dele. Então, eu costumo também fazer perguntas. Eu posso identificar aquilo como algo ruim para o espaço. E eu vou perguntando para ele o que ele sente, quando ele ganhou, como é que foi, o dia que ele ganhou, para entender também qual a memória afetiva que ele tem com aquele objeto, entender se aquilo está afetando ele ou não. Sim, daqui a pouco tu sugere ter ele, mas escondido. E também tem a questão da ciência, que quando tu fala elementos, um fator muito importante do Feng Shui é que ele aplica como se fosse um mapa dentro das plantas baixas. Então, nesse mapa, nós conseguimos identificar onde tem maior concentração de energia de 9 áreas da nossa vida. É como se fosse a acupuntura do corpo, né? O corpo tem meridianos, que tu vai lá, espeta, né, com agulha, ele libera uma energia, ele trabalha uma energia do nosso corpo. E o Feng Shui também, a gente vai lá, cutuca e libera e trabalha energia dentro do espaço, que é a casa ou o comércio. Então, dentro desse mapa energético, nós temos, por exemplo, mais energia elemento natureza, né? Elemento fogo, que é uma energia do sucesso, da expansão e tudo mais. Se nessa região do comércio ou da casa, por exemplo, o ambiente todo preto, ou tem excesso de água, tem um banheiro que são muitos pontos hidráulicos, enfim, excesso de azul, com certeza está sugando, drenando e prejudicando a energia e desequilibrando a energia do espaço. Né? Então, existem esses tipos de elementos que sim, eu considero, mas não é uma questão de identificar como feio, bonito, a imagem que não é legal, o objeto que não é legal. É realmente uma questão científica que está desequilibrando o espaço. E isso acontece com várias áreas dentro da casa. Bom, fica já a primeira dica aí, né? Quem tiver alguma coisa quebrada em casa... Coloque no lixo, por favor. Ou resolva, né? E essa questão de estética, né? Tu comentaste agora, com a funcionalidade, com a tua técnica, como casar tudo isso? Complicou bastante, muito mais desafiador, né? No início, assim, eu demorava principalmente para projetar uma casa do zero, assim, é uma coisa que dá muito mais trabalho, porque agora não é mais estético e funcional, tu sabe que depende de onde tu colocar o banheiro, depende de tu colocar a escada, depende de tu botar a cabeceira da cama, depende de tu colocar a pessoa sentada, vai influenciar na vida dela. Então, muitas coisas vêm como... Eu vou ter que levar lá em casa, pra dar uma analisada. Muitas coisas vêm com uma questão de limites, digamos assim. Esse limite eu não vou ultrapassar, que é a questão realmente de não interferir na saúde do meu cliente, a saúde energética e física dele. E aí essa é a minha base para todos os meus projetos. Então fica assim muito mais difícil, muito mais desafiador, mas com um toque, né, que é a nossa sensibilidade, é o nosso dom de arquiteto, acho que isso a gente nasce com isso, né? A gente consegue sempre estar juntando os dois. É mais desafiador, porém, eu acho que é da nossa competência isso. Nós temos uma pergunta do Insta de antes. Qual a diferença de arquitetura normal para holística? A diferença é que a normal não leva em consideração o impacto energético dos espaços. Por exemplo, isso que eu expliquei, de identificar onde fica a maior concentração de energia de uma casa. Né? Então, na faculdade, eles não explicam isso. Na faculdade, eles não explicam, por exemplo, que se tu colocar um casal dormindo de costas para uma janela, tu vai despertar uma sensação inconsciente de insegurança. Né? E isso é ciência. Né? A pessoa está o inconsciente dela não descansa porque ele sabe que atrás tem uma janela, que alguém pode entrar mesmo no 10º andar, ele entende que aquilo é um portal, tem uma entrada. E aquilo, por ser um casal, por exemplo, no Feng Shui, ele estrutura muito como causar ciúmes, porque é uma insegurança que ao longo de 2, 3, 4, 5, 10 anos vai causar uma insegurança do casal. Então, no Feng Shui, a gente costuma dizer que as pessoas, quando elas dormem de costas para uma janela, assim, retinho, são pessoas muito ciumentas. Um dos casal é muito ciumento, né? E, assim, eu tenho provas e relatos que isso acontece de fato. Isso a gente não aprende na faculdade, né? Então, a diferença de uma arquitetura holística para uma arquitetura convencional é que ela agrega valor aos projetos, porque ela estuda, de fato, um todo.
Tá, e nesse caso da janela, da cama na janela, só não tem o que fazer. Troca o lugar da Troca cama. o lugar da cama. Olha ali, a nossa é assim. Tem ciumenta aí? A questão do fluxo de circulação virar de a cama. pessoa influencia nessa parte energética que tu diz? Por exemplo, assim, tem uma sala onde todo mundo frequenta e tem uma cozinha que talvez nem todo mundo frequente. O fluxo energético que tu considera, que tu dizes, é mais dentro da sala ou isso não tem nada a ver? O fluxo, pensa que energia nada mais é do que o vento levando energia para dentro do teu espaço. Tá. Então, nós partimos da base que a energia ela entra pela porta e ela é emanada, ela se expande para o teu espaço. Pets, animais de estimação, enfim, pessoas são fonte vital de energia. Então, um lugar onde é mais movimentado, ele vai ter mais energia. Não significa que a energia vai ser mais positiva, só vai ter mais energia. Né? E lugares onde, por exemplo, a nossa casa somente é minha e do Giovanni, e do Tuco, nosso cachorro, né? E não significa que ela tem pouca energia, bem o contrário, né? Ela tem a nossa energia, a energia necessária, ela tem as técnicas de Feng Shui, tudo certinho, né, no lugar, para que a energia flua da maneira correta, porque a questão é sim ter energia entrando nas casas, porém a principal fator é que flua de maneira correta, essa energia no espaço. Entendi. A questão de como tu te mantém atualizada, tu falou que tu faz muito curso, né? Uhum. E existem tendências ou continuações do teu trabalho para ser explorado em outras áreas? Ou como tu vê esse mundo futuro de explorar ou de atender o teu cliente nesse formato? Eu tenho uma filosofia de vida muito grande, que eu acredito que todo profissional, independente dessa área, ele deveria ser holístico. Se tu é um médico, se tu é um psicólogo, se tu é um nutricionista, a gente está vendo muito o mundo agora da nutrição entrando, né, nas patologias emocionais e tudo mais, isso é uma forma holística. Não é mais a comida, é o físico, né? Então, acredito, a construção. Nós temos um projeto, eu e Giovanni, né, que já está saindo do papel, já temos inclusive construções com essa questão, que nós vamos projetar do zero, construir, executar construções voltadas a essa filosofia holística. Né? Desde lidar com orçamento, mão de obra, tratamento do terreno, né? Porque é o nosso maior sonho, isso, entender esse mundo desde o início. Então, eu acredito que todo profissional, independente da área, ele tem que entender que nós estamos lidando com seres humanos e que tudo troca uma mensagem, tudo emana uma vibração, né? Nada é estático. Então, entendendo isso, a gente consegue ajudar e ser muito mais profundo na nossa missão. Né? Um vendedor, por exemplo, não é um simples vendedor, ele está ali vendendo sonhos, ele está ali lidando com uma pessoa na frente dele que pode estar querendo comprar por uma questão de impulso. E por que às vezes a gente precisa vender por uma questão de impulso? Né? Eu acredito que a vida tem que ser muito maior do que isso. E eu vejo sim que o mundo está caminhando para isso, pelo menos com as relações que eu estou tendo, com os estudos que eu estou tendo, para onde eu estou indo, é muito para esse mundo. Né? Então, por isso eu tenho essa visão de que o mundo vai se voltar muito para isso. As técnicas que tu usa, né? Elas, vamos dizer assim, são as mesmas aplicadas numa cidade pequena como Garibaldi e numa cidade grande como São Paulo. É a mesma lógica, é o mesmo processo, é tudo igual. E hoje tu trabalha muito com o digital, tu comentaste que tu tem alguns pacotes de atendimento online. Isso é uma tendência? Isso é um passo que tu tá andando? É um início? É um meio? Tá legal? Quando eu comecei há 4 anos atrás, eu quis prezar pela minha liberdade espaço-tempo. E o espaço-tempo é trabalhar de qualquer lugar e no momento que eu quero estar trabalhando. Né? E por isso eu migrei desde o início, eu fui para as redes sociais, para o digital. Agora, inclusive, eu estou fazendo uma mentoria, né? Já criei site, enfim, tem meu site rodando, estou vendendo produtos online, porque a minha ideia é escalar, né, nacional o meu serviço, porque existem pouquíssimos profissionais nesse ramo, inclusive levar minha mensagem a demais profissionais, né? Então, tem vários projetos acontecendo e sempre prezando pela essa liberdade de espaço. Então, por exemplo, eu quero, sei lá, viajar.
eu posso estar trabalhando, atendendo do lugar que eu estou viajando, ou morar em outra cidade, enfim. Por isso eu migrei para o digital e também com vários projetos futuros que eu vou precisar usar muito do digital também para escalar meu trabalho. A parte de escalar que tu diz, tu treina outros arquitetos ou tu presta o serviço para o cliente final? Agora, nesse momento, eu estou vendendo serviço para o cliente final e para arquitetos, com uma questão de assessoria. Tu vende o serviço de assessoria para o arquiteto que está lá e não tem o conhecimento que tu tem. Isso, mas está vindo um novo projeto, que eu não posso falar muito dele, mas é spoiler, né? É fechado recentemente, enfim, está andando, que aí eu vou provavelmente começar a dar treinamentos. Então aí, ó, quem tá ligado já tá sabendo, tem novidade por aí. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um Construção em Alta, aqui na Conexão FM 87.5. Antes de encerrarmos, vamos novamente aos nossos apoiadores. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar seu imóvel? Entre em contato pelo fone 54 996 37 90 95. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é uma loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu novo imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia, em Garibaldi, na Avenida Independência 352 Centro. Fone 54 34 62 36 74 e Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos, 1331 Centro. Total Cred, sua especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo fone 54 999 61 61 47. Total Cred, localizado na Galeria Milani. Stone Mármores e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Chame pelo fone WhatsApp 54 999 96 70 18. Programa Construção em Alta. Todas as terças-feiras, às 19 horas, aqui na Conexão FM. Bem-vindos de volta, pessoal. Queremos agradecer, então, aos nossos convidados por aceitarem estar aqui falando um pouquinho da sua atuação. Então, a Angélica e o Giovanni. E as portas estarão abertas para quando quiserem voltar. Quem quiser entrar em contato com a Angélica, aonde a pessoa pode te procurar? Aonde as pessoas vão te encontrar? É só digitar Angélica Sberg no Google. Lá vai ter o meu site rodando, né? Angélica Sberg Arquitetura Holística. Tem o meu Instagram também, Arc Angélica Holística. E o meu WhatsApp é 99967 7266. Repete o telefone aí que foi muito rápido. 99967 7266. Show! Giovanni, quem quiser encontrar Apolo Pisos e Revestimentos. Então, digo a mesma coisa. Pelo site, tu digita lá no Google Apolo Pisos, vai vir o site da Apolo Pisos, vai vir o Instagram, que é @Apolo Pisos e Revestimentos. E também tu pode entrar em contato pelo fone 99992 1378. E quem quiser chegar até vocês, aonde fica a loja? A Apolo Pisos fica em Bento Gonçalves, na Avenida Osvaldo Aranha, 1150. Cidade Alta, em frente ao Sicredi e o Banrisul. Vocês encontram. Lembrando, então, que se quiserem acompanhar tudo que já passou por aqui, podem nos seguir nas redes sociais, @Construção em Alta ou pelo @William Pilate e também @Giovanna Fachinelli. Também estamos no Spotify e YouTube. E queremos, então, agradecer a todos os nossos ouvintes e convidá-los para acompanhar na próxima terça, às 19 horas, mais um Construção em Alta. Na semana que vem, vamos ter o Valdir livrando da Frisa. Tenham todos uma ótima semana e até semana que vem. Boa noite a todos.